Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Nós estamos hoje aqui, dia 7 de junho de 2025, para podermos ler aqui a palavra do Senhor, aonde nós estaremos lendo o livro do profeta Jeremias, e nós vamos ler hoje um total de 30 versículos desta passagem bíblica, aonde eu sempre digo que nós juntos obtemos conhecimento desta palavra maravilhosa. Eu sei que vocês estão aguardando aí as notícias, do meu papai. Meu papai ainda se encontra internado, aqui no pronto-socorro de São Gonçalo. E eu quero rogar as vossas orações. Acabei de entrar em contato com a minha esposa, que está com ele lá essa manhã. E ela falou que ele já está levantando da cama, porque ontem deu labirintite e proibiram ele de levantar da cama, para poder ir ao banheiro, essas coisas assim. Mas hoje ele está indo para o banheiro, sem problema. E graças a Deus, nós estamos acreditando e confiando no poder do Senhor. Nada vai abalar a nossa fé, a nossa estrutura espiritual. Nós temos que manter esta fé cada vez mais no Senhor, nosso Deus. Amém? Então, a informação é, continue orando, para o meu pai. Hoje, mais à tarde, teremos informações sobre um resultado de exame que estão aguardando, e a Lília falou que até o momento ainda não saiu, que vai sair, para o finalzinho da tarde, o resultado deste exame, o laudo, e a gente está aguardando. Amém? Então vamos lá, eu quero que vocês me compreendam também, Eu quero que vocês me compreendam, eu estar aqui porque é um propósito que eu coloquei no meu coração de ler a palavra do Senhor. E nós vamos dar continuidade. Amém? Livro do profeta Jeremias 22 e verso 1. Amém? Então vamos à nossa abertura. Eu sou teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Amém? Então vamos à leitura. A profecia contra a casa real de Judá. Jeremias 22, verso 1. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. Verso 2. E disse: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que se assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, e o teu povo, que entrais por estas portas. Verso 3. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrames sangue inocente
neste lugar. Verso 4. Porque se, de veras, cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentaram no lugar de Davi sobre o seu trono, e carros, e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Verso 6. Mas, se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Verso 6. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: Tu és para mim Gileade, e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Verso 7. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-lo-ão no fogo. Verso 8. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Verso 9. Então responderão: Porque deixaram o concerto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Verso 10. Não choreis o morto, nem o lastimes, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Verso 11. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais. Verso 12. Mas no lugar para onde o levará cativo, morrerá, e nunca mais verá esta terra. Verso 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiças, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem pagar, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Verso 14, que diz: Edificarei para mim uma casa espaçosa e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está fora de cedro e pintada de vermelhão. Verso 15. Reinará tu só porque te encerras em cedros? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso, tudo lhe sucedeu bem. Verso 16.
julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura, não é isto? Porventura, não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Verso 17. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo, e para a opressão e para a violência, a fim de levar isto a efeito. Verso 18. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, irmã minha. Nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Verso 19. Em sepultura de juramento o sepultarão, arrastando e lançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Verso 20. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Verso 21. Falai contigo da tua prosperidade. Falei contigo, verso 21, falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei, este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvido à minha voz. Verso 22. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativo. Certamente, então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Verso 23. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e os ais, como da que está de parto. Verso 24. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. Verso 25. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, da mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos
caldeus. Verso 26. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nascestes, e ali morrereis. Deixa eu ver aqui. E ali morrereis. Verso 27. Mas a terra para a qual eles levantaram a sua alma, para ali tornarei, a ela não tornarão. Verso 28. É, pois, este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, arrojados para uma terra que não conhece? Verso 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Verso 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará alguma da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Amém? Então aí foi esta palavra maravilhosa, total de 30 versículos desta palavra, onde a profecia acerca da casa do rei de Judá. E o interessante é que este versículo, ele coloca para cada um de nós, como o profeta Jeremias, ele vai exatamente entregar este recado para Salum, né? Para Salum, que era o rei de Judá. E você vê que o Senhor, ele dá uma opção, podemos dizer assim, para este rei, que não teria como não aceitar esta opção que o Senhor nosso Deus coloca em cargo de Jeremias, para poder estar dizendo exatamente para o rei de Judá. Versículo 3. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais aos estrangeiros, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violências, nem derramareis sangue inocente neste lugar. A ordem foi exatamente essa que o profeta Jeremias, ele vai falar com Salum, para Salum atender, porque certamente o livramento aconteceria sobre aquele lugar. E você observa que se o rei, deixasse de oprimir, o rei não, vamos dizer assim, não abandonasse os órfãos nem as viúvas, se o rei acabasse com a violência, se o rei acabasse com
o derramamento de sangues inocente, o texto vai dizer para nós que tão somente ele procedesse assim, não sofreria a desolação descrita nesta palavra. E eu falo para você, meu irmão, que da mesma forma somos nós. Nós, já grandinhos, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos o que vai trazer uma consequência para as nossas vidas. E o que nós temos que fazer? Nos chegar ao Senhor. O versículo 4 vai dizer: porque se de veras cumprides esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentaram no seu lugar de Davi, no lugar de Davi, sobre o teu trono, em carros montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Agora, se não derdes ouvido, que era a prática, como o texto vai dizer que desde a mocidade, o recado de Jeremias era que desde a mocidade, desses reis, eles já tratavam em não obedecer os caminhos do Senhor, nosso Pai. Então, se eles não dessem ouvido a esta palavra, diz aqui, jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Viraria um monturo. Então, quero dizer para você, meu irmão, que nós hoje que ouvimos a palavra, que lemos a palavra, temos este privilégio de poder estar com a palavra do Senhor, nosso Deus, na nossa mão, e vendo Jeremias entregar o recado para esse povo, e esse povo, nada eles queriam viver da sua própria forma e da sua própria maneira. E eu te pergunto, será que é diferente dos nossos dias de hoje? Será que é diferente hoje? Quantos que ouvem a palavra até tentam praticar, não tem um coração duro não, até tentam praticar a palavra, mas o desejo do mundo se torna mais forte, aonde muitos abandonam o caminho do Senhor por causa do desejo do mundo, de tudo aquilo que o mundo oferece. Então, que cada um de nós venhamos procurar nos converter, cada dia mais, buscar ao Senhor e falar com o Senhor: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele terá misericórdia de cada um de nós quando nós nos voltamos para Ele e praticamos a nossa fé, exercitamos a nossa fé no Senhor. Então, o recado de Jeremias foi entregue. Agora vamos ver se o rei, ele vai fazer dentro desta conformidade. Amém? Então, que Deus abençoe, meus amados. Quero agora fazer uma oração, agradecer a Deus, por mais esse dia maravilhoso de nós estarmos lendo aqui a palavra do Senhor, nosso Pai. Amém? Então vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua resposta, Pai. Eu peço a Ti, visita agora o meu papai ali aonde está hospitalizado. Eu sei que as Tuas mãos, meu Deus, está cobrindo aquele lugar. Senhor, realiza conforme a Tua vontade, Pai, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua existência.
Abençoa, Senhor, a vida deste irmão, a vida desta irmã. Derrama a tua graça, Senhor, sobre a nossa vida. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a vocês. Continue orando por nós, que nós daqui estamos orando, né, pela vida de vocês. Amém? E conforme a gente vai entrando, né, nas lives ou nos vídeos, eu vou estar postando aqui e falando, né, a respeito do meu papai. Eu tô com o vídeo, né, que nós fizemos do aniversário dele de 80 anos, onde ele queria que todos os filhos estivessem lá, toda a família estivessem lá. E eu, a Lília, o Adriel, a Drica, nós nos esforçamos e estivemos lá. O meu irmão, que mora lá perto, juntamente com o filho, se esforçou e esteve lá. A minha irmã, com os filhos, né, os filhos com as esposas, com os netos, né, da minha irmã, o neto da minha irmã, que é o Noah, pequeno Noah, se esforçaram e estivemos lá. Só faltou uma sobrinha, né? Ou melhor, uma neta dele. Só faltou uma neta dele, que é a Osana, filha do meu irmão, né? Que segundo eles, ela estava trabalhando, né? Estava trabalhando, embarcado, então não estava presente. Mas aquilo que meu pai falou, não, eu quero todo mundo aqui, vamos dar uma festança aqui, né? Vamos nos alegrar aqui, vamos ter um culto. Então eu vou colocar o vídeo, né? Provavelmente hoje, se eu não colocar hoje às 18 horas, eu vou colocar por completo, vou colocar inteiro. Eu estava colocando por parte, mas eu vou colocar inteiro, né? E aquele que tiver paciência de poder acompanhar, vai ter ali o pastor Ezequias pregando a palavra do Senhor. Aquele que tiver paciência de acompanhar, que deu 1h e pouco de vídeo, né? Vocês vão ficar à vontade. Amém? Então, meus amados, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E ore por nós, que nós estamos orando por cada um de vocês. Amém? E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para livrar. Amém? Deus abençoe a todos. E ore por nós. Amém?